E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a cólica nefrética. Primeiro, começando pela definição. O que é uma cólica nefrética? É uma dor lombar que vai ser causada, que vai ser desencadeada por conta de uma obstrução. Obstrução de quê? Obstrução da via urinária. E essa obstrução, ela pode ser total ou parcial. E ela normalmente pode acontecer por cálculos renais. Pode estar ou não associada à infecção. Então, a dor lombar por conta de uma obstrução por cálculo. E essa obstrução pode ser total ou pode ser parcial. A cólica nefrética é uma cólica que é mais comum de acontecer em homens do que em mulheres. Então, homens têm mais chance de ter cálculo renal do que mulher. Normalmente ocorre por volta dos 20 anos e acaba tendo um pico de incidência dos 40 aos 60 anos de idade. Cólica nefrética é uma condição muito comum de aparecer na emergência. E é uma condição que assusta, porque é uma condição muito dolorosa. O paciente chega referindo muita dor, o paciente chega inquieto, sem posição confortável. Então é uma condição que a gente tem que resolver logo, principalmente resolver logo a dor desse paciente. E por ser uma questão muito comum na emergência, muito prevalente, eu trouxe esse tema hoje para vocês. Vamos começar a falar agora sobre a etiologia e a fisiopatologia. Por quê? Porque a gente está vendo que a base para o desenvolvimento de uma cólica nefrética, dessa dor lombar tipo cólica, é a formação de um cálculo. Então a gente tem que saber quais são os principais cálculos que se formam no rim e como é que esses cálculos são formados. Então a formação do cálculo ela gira em torno de um balanço entre soluto e solvente. Então os cálculos eles normalmente se formam na pelve renal. E a partir daí, a partir do seu tamanho, eles podem migrar ou não. Esses cálculos eles são formados em maioria esses cálculos são formados na maioria por cálcio. Então a maioria dos cálculos, cerca de 80% dos cálculos, eles vão ter cálcio na composição. Então o que acontece? O cálcio, junto com o oxalato, por exemplo, eles se juntam, né, e formam uma solução hipersaturada na urina. Essa solução hipersaturada acaba precipitando e essa precipitação acaba realmente fazendo a formação do cálculo. Porque esses compostos que eu falei acabam se ligando a proteínas não cristalizadas. E essas proteínas, junto com esses cristais de cálcio ou cristais de ácido úrico, por exemplo, acabam se fundindo e formando os cálculos. Então, basicamente, assim, de forma bem simplista, a fisiopatologia gira em torno de uma hipersaturação da urina, onde a gente tem um desbalanço do soluto e do solvente, certo? Assim que se forma o cálculo. Então, quais são os tipos de cálculo que a gente tem? O principal tipo de cálculo que a gente tem, responsável por 60% dos casos, é o oxalato de cálcio. Vai ser aquele cálculo de cálcio mais comum que a gente tem na formação lá na pelve urinária, certo? Além do oxalato de cálcio, a gente pode ter o fosfato de cálcio. Lembra que eu falei que a maioria dos cálculos, cerca de 80% dos cálculos, vão ter cálcio na composição. O principal é o oxalato de cálcio. Depois vem o fosfato de cálcio, certo? Além disso, a gente pode ter cálculo formado pela junção de ácido úrico. E aí, em paciente que tem gota, por exemplo, é um fator de risco importante para isso. E o fosfato de magnésio, que é também chamado de cálculo de Estruvita ou cálculo infeccioso, porque está bem relacionado à infecção do trato urinário, ou também chamado de cálculo coraliforme. Por quê? Porque esses cálculos eles tendem a ser muito grandes, tendem a pegar toda a pelve renal. Então, quando você for falar de cálculo coraliforme, é o cálculo de magnésio, é o cálculo de Estruvita, é a mesma coisa que o cálculo infeccioso. Certo? Então, esses são os principais tipos de cálculos que a gente tem, lembrando que o principal deles é o oxalato de cálcio. Quais são os fatores de risco relacionados à formação de um cálculo para desenvolvimento de uma cólica nefrética? Então, a gente tem história familiar. O paciente que tem uma história familiar positiva para cálculo renal, ele tem uma chance bem maior de vir a desenvolver do que o paciente que não tem. O paciente obeso tem mais chance de ter cálculo. Paciente que tem alterações anatômicas, principalmente o rim em ferradura. Paciente que tem uma condição chamada de hiperparatireoidismo primário. Por quê? Porque o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide, ele é um hormônio que joga cálcio no sangue. Ele serve para aumentar a calcemia, porque ele tira cálcio do osso e joga no sangue. Se a gente tem mais cálcio circulando, a gente filtra mais cálcio, portanto a gente tem mais chance de precipitar esse cálcio na urina, formando o cálculo renal. Então, hiperparatireoidismo primário é uma importante causa. Algumas acidoses tubulares renais, principalmente aquelas que cursam com hipercalciúria. Paciente que fica desidratado por conta de pouca ingestão de água, a gente tem desbalanço entre soluto e solvente, porque a urina fica mais concentrada, a chance de precipitar, a chance de ficar hipersaturada é maior. Aumento da ingesta de sódio, de açúcares e de proteínas, que são um fator de risco clássico para a formação de cálculo renal. Então, lembra daquele paciente que quando você vai investigar a história dele, é um paciente
que malha muito, que utiliza muita proteína e às vezes ingere menos água, então esse paciente acaba tendo um fator de risco importantíssimo para poder desenvolver cálculo renal. E paciente que tem gota, certo? Paciente que tem gota que vai promover principalmente a formação de cálcio de ácido úrico. Outro fator de risco importante aqui para ter um evento de cólica nefrética, de cálculo renal, é o paciente já ter tido antes. Então, o paciente que já teve um evento prévio, ele tem 3 vezes mais chance de ter um novo evento do que um paciente que nunca teve o evento e desenvolveu o primeiro. Então, ter tido já um episódio prévio é um fator de risco bem importante que a gente precisa lembrar, tá bom? Como é que é o quadro clínico desses pacientes que vai chegar pra gente? Então, o quadro clínico ele é de uma dor. Eu tô falando de dor lombar. Então, é uma dor aguda, tipo cólica, geralmente unilateral, porque o cálculo ele acaba se formando ali em um dos rins. Ele pode até se formar nos 2 rins, mas o comum é se formar em um, e quando ele deslocar, ele acaba deslocando em um só, que é o mais comum de acontecer, mas não impede de acontecer nos 2 rins. Por que eu tô falando que a dor ela é sentida quando o cálculo desloca? Porque à medida que o cálculo vai deslocando pelo ureter, o ureter é formado por musculatura lisa. Então, à medida que o cálculo vai deslocando, vai migrando, esse cálculo ele vai promovendo uma ação irritativa no ureter e esse ureter acaba tendo espasmo. Então, ele contrai e faz espasmo, o que piora ainda mais a dor desse paciente. Então, justamente por isso que é uma dor incólica. Então, a dor principalmente vai ocorrer durante a migração do cálculo. E por conta da migração, essa dor pode ser irradiada. Então, você pode ter a dor na região lombar somente, mas essa dor ela pode ser irradiada. Quando ela é irradiada, é principalmente para a virilha ipsilateral, nos homens vai ser irradiada para os testículos, certo? Nas mulheres vai ser irradiada para os grandes lábios e ipsilateral a dor lombar. Então lembra dessa semiologia da dor, é uma dor tipo cólica, uma dor intensa, unilateral, lombar, que pode migrar aí para a região da virilha, certo? Essas são as principais características da dor. Por ser uma dor muito forte, muito intensa, se vocês virem alguém com a crise de cálculo renal, vocês vão ver do que eu estou falando, é uma dor muito intensa. O paciente sente muita dor, dizem que inclusive é uma dor comparada à dor do parto. Então por aí a gente já vê que é realmente uma dor bem intensa. Esse paciente que cursa com tanta dor assim, como tem esse espasmo muito grande, pode cursar com náusea e vômito. O paciente inclusive pode chegar vomitando de tanta dor. Então essas também são alterações importantes de a gente ficar atento. E além disso, se a gente tem um cálculo impactado, um cálculo que vai chegando ali próximo, aqui ó, próximo a essa junção urétero-vesical, justamente esse estreitamento aqui, perceba que o ureter ele tem 3 zonas de estreitamento. A primeira é aqui quando ele desce da pelve renal, a segunda é aqui, que é justamente aqui, quando a gente tem o cálculo migrando por aqui, que a gente sente aquela dor, que o paciente vai sentir aquela dor lombar irradiada para a virilha. E quando chega aqui na região urétero-vesical, a gente tem um paciente que pode cursar com disúria, com hematúria terminal e com urgência urinária. Então, são também sintomas que podem aparecer durante uma cólica nefrética. Paciente, como eu falei lá no início da introdução, pode ter essa dor lombar associada também à infecção, pode ser um cálculo infeccioso, então o paciente pode apresentar febre, inclusive fazendo um quadro de pielonefrite, porque normalmente uma infecção do trato urinário que cursa com febre do lombar, a gente vai pensar realmente na pielonefrite. E essa pielonefrite, ela pode estar sendo complicada por conta do cálculo, então isso aí é importante, tá certo? E esses pacientes podem ter o sinal de Jordano, que é a dor apoio-percussão, tanto por ser uma infecção, quanto por ser uma dilatação do parênquima, né, da cápsula renal. Por quê? Às vezes pode não ter infecção associada, mas a gente tem, olha aqui para a imagem, a gente tem um cálculo que fica impactado no ureter. Se for uma obstrução total, a urina não consegue descer por esse ureter. Então a urina ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando e pode fazer uma hidronefrose leve ou moderada. De qualquer forma, distende a cápsula renal e quando a gente faz apoio-percussão no exame físico, o paciente refere dor, a gente tem aí o sinal de Jordano positivo, certo? Além disso, como é que o paciente vai chegar com essas queixas? Eu acabei de falar que o paciente chega muito agitado, muito inquieto, muito ansioso, o paciente não tem posição que seja confortável, então ele fica muito ansioso pedindo para que você faça alguma coisa para melhorar a dor desse paciente. Então é um paciente bem característico, ele não consegue ficar parado. Ele fica ansioso e sem posição confortável para aliviar essa dor dele. Então, a partir desse quadro clínico, como é que a gente dá o diagnóstico? O diagnóstico vai ser clínico. Você vai ver que é clássico um paciente que chega com cólica nefrética. Então a gente vai ver a história clínica, ver quais são os fatores de risco associados, como é que essa dor começou, onde é exatamente essa dor e fazer o exame físico. A partir daí a gente dá o diagnóstico. Precisa de exame complementar? A gente vai poder fazer, principalmente se a gente tiver, para a gente confirmar, né, ver realmente o cálculo ali. Então,
primeiro exame que a gente pede normalmente é o ultrassom. Por quê? Porque ele é mais disponível, ele é mais barato. Então, como é um exame mais disponível, a gente acaba pedindo ultrassom. A gente pode ver dilatação das vias urinárias pelo ultrassom, então isso vai ser sugestivo de que tem algo obstruindo a via urinária. Pela semiologia toda, a gente presume que seja um cálculo, por exemplo. Mas o exame, se for falar para você assim, tem tudo, o que eu peço? Pede uma tomografia de abdômen, sem contraste, porque na tomografia a gente vai poder avaliar melhor. A gente vai poder ver se tem cálculo, a gente vai poder ver em que nível está esse cálculo, se está tendo dilatação da via, se não está. Então a gente consegue visualizar bem melhor as estruturas da via urinária quando a gente solicita um TC de abdômen. Então a gente consegue ver se realmente tem ou não o cálculo ali. E a gente pode solicitar outros exames, como um sumário de urina, para justamente ver a questão de infecção. E suspeitando de infecção, a gente vai solicitar um hemograma, uma função renal e uma urocultura, que é o que realmente vai dar o diagnóstico de uma infecção no trato urinário, né? Confirmar. E a partir daí a gente trata o paciente. Como eu falei para vocês, uma das coisas mais importantes é a dor. Então primeiro a gente controla a dor desse paciente. Como é que a gente vai controlar a dor desse paciente? Pode utilizar AINE ou outros anti-inflamatórios inibidores da COX-2, certo? Alguns casos vão ser necessário o uso de opioide, mas o opioide fica para a segunda linha. Uma coisa prática que a gente pode, uma dica prática aqui que a gente pode fazer. O paciente chega com essa cólica, já faz logo o combo. Qual que é o combo? Pode fazer um anti-inflamatório, não esteroidal, né? Por exemplo, um cetoprofeno, e fazer dipirona, e lembra de fazer Buscopan, porque o Buscopan ele acaba dilatando, né? A escopolamina ela acaba dilatando ali a musculatura lisa e melhora para que ocorra a passagem do cálculo. Porque lembra que na fisiopatologia da dor a gente tem o ureter fazendo um espasmo, né? O músculo faz um espasmo. Quando a gente faz a escopolamina, acaba relaxando esse espasmo, dilata e facilita a passagem do cálculo. Então isso também ajuda a melhorar a dor, tá certo? Então, além do controle da dor, a gente precisa promover uma desobstrução das vias urinárias, se essa via urinária estiver, obviamente, obstruída. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é desobstruir a via urinária, depois a gente resolve o que vai fazer com o cálculo, mas tem que desobstruir a via se a via estiver obstruída. Lembrar de fazer antibiótico para os casos que têm infecção associada. E alguns pacientes podem se beneficiar do uso da tansulosina. Quais são os pacientes que se beneficiam do uso da tansulosina, que é justamente a terapia de expulsão? Pacientes que têm cálculo menor que 10 milímetros. Por quê? Porque cálculos menores que 5 milímetros são cálculos que acabam sendo expulsos espontaneamente. Então, o paciente que tem cálculo de até 10 milímetros, maior que 5 e menor que 10, é um paciente que se beneficia da terapia expulsiva, que é a tansulosina. Paciente que chega na emergência com cólica, com dor, não é a hora de fazer a hiperidratação desse paciente. Esse paciente deveria ter feito a hidratação correta antes de ter a crise. Agora não é a hora de fazer a hiperidratação desse paciente, tá? Agora é a hora da gente controlar a dor, tratar a infecção, desobstruir essa via urinária e tentar uma terapia expulsiva quando indicado. Qual é o paciente que a gente vai precisar internar, que a gente pensa em internar, que vem pra gente com essa cólica nefrética? Então, obviamente, paciente que tem febre, sinais de sepse clássico. Então, a gente não vai liberar para casa um paciente que tem uma infecção potencialmente grave, paciente que já tem sinais de sepse vai ter que ficar internado. Paciente que tem uma dor intratável, você já fez de tudo, já fez AINE, já fez dipirona, já fez opioide, já fez a escopolamina, já fez tudo que você podia e o paciente ainda mantém dor. Se é uma dor intratável, a gente não pode mandar esse paciente para casa com dor. Então, a gente vai manter esse paciente internado. Se é um paciente que tem alteração anatômica que pode levar a um quadro de perda do rim. Por exemplo, um rim único que tem um cálculo obstrutivo. Como é que eu deixo um paciente que tem apenas um rim com um cálculo que está obstruindo esse único rim que ele tem? Então, eu não posso mandar esse paciente para casa, eu só posso mandar ele para casa quando ele estiver fora de risco, quando o rim dele estiver fora do risco. Pacientes transplantados, ou seja, pacientes que fizeram um transplante renal e agora cursam com a cólica nefrética. Se eu tenho suspeita de uma obstrução bilateral, eu tenho que fazer um tratamento mais adequado para esse paciente. E se eu tenho indicação de intervenção cirúrgica em um paciente que eu não tenho o controle adequado da dor. Então, é um paciente que está com a dor que a gente não conseguiu tratar de forma adequada e ele tem alguma indicação cirúrgica, obviamente que a gente vai manter esse paciente internado. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a cólica nefrética. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.